Oi, gente, tudo bem? Tô entrando aqui, esperar o pessoal chegando pra gente poder fazer a live de hoje. E hoje o tema, deixei aqui fixado. Elisandra, deu certo, né? Correria também, por aí. Hoje eu consegui fixar bem rapidinho. Som bom, conexão boa também, ótimo. Já são 8h30. No seu relógio aí são quantas horas? O meu relógio do computador tá o relógio aqui do telefone tá outro e o relógio da minha casa tá outro. Eu não sei quantas horas são. Tô perdida aqui com as horas. Ei, Fê, tudo bem? Um eu tô adiantada, um eu tô atrasada e outro eu tô na hora certa. Quantas horas aí, Fê? Esperar o pessoal chegando aqui. Muita coisa desmarcada por causa do corona. Tá sendo tudo desmarcado mesmo. 20h34? 20h35? Ixi, então, cada relógio tá de um. O meu tá tudo errado aqui. Não tem nenhum certo. Tá igual eu mesmo, né? Doida. Ei, Petrina, tudo bem? Patrícia Silveira. Pois é, vem cá nos ver em Divinópolis. Agora o coronavírus não pode ter contato, não. Pode ver, não. Só pela internet. Você liga pra nós de vídeo. Esperar mais o pessoal entrar aí pra gente bater um papo hoje sobre as perguntas curiosas e motivacionais. Já que o povo tá em casa, né? Cadê o povo, gente? Pra poder assistir a live. Tudo bem, né, Patrícia? Você chamou sua cunhada pra vir assistir? Só assim, né, Fê? Só assim. Então, tem 3 pessoas, é isso? Esperar aqui um pouquinho, vamos conversar aqui, batendo um papozinho. Oi? Tô cheia das colinhas aqui. Pra mim não poder esquecer de nada. Como é que tá aí, Fernanda? Mandei mensagem. Tá. Oi, Paula, tudo bem? Pois é, mas vai ficar gravado, Patrícia. Depois você passa meu Instagram pra ela assistir, tá? E depois que acabar aqui a live, eu vou lá te responder no WhatsApp, tá? Sobre a sua dúvida. Ei, Paula. Ah, entrou uma outra pessoa aí. Osilei. Hoje nós vamos falar sobre as perguntas curiosas e perguntas motivacionais. Como é que isso funciona na prática? Ah, meu sogrão entrando aí, ei, sogrão. Isso aí, vem dar uma força, vem apoiar. Vem ver se eu tô preparada já pra candidatar aí. Meu sogro é vereador, gente, numa cidadezinha aqui perto. Ele entrou aqui, ei, Carol! Filé, filé! Carol formou comigo, né, Carol? Renatinha. Daqui a pouco médica, né, Renatinha? Como é que tá aí o coronavírus? Como é que tá o pessoal aí em Itapecerica? Renata tá estagiando lá em Itapecerica, né? Já na medicina, daqui a pouquinho vai ser a nossa médica aí. Ei, Ana, tudo bem? A Ana, que bacana ter você aqui, que ótimo. Eu vi que você fez workshop, né? Em disciplina positiva. Depois vem fazer comigo também. Você é fono, né? Trabalha com BLW. Muito bom. Sou super a favor aí. A Cris. Ei, Cris, tudo bem? Cris também é psicóloga. Oh, cheio de psicólogo hoje aqui. Cheio de profissional bacana. Que legal. Que delícia ter vocês aqui. Raquelzinha, outra psicóloga. Tudo bem? Então, Raquel, nós estamos pensando aqui mesmo em remarcar o workshop, seriamente, né? Por causa dessa questão do coronavírus.
E, e aí a gente remarcando vai dar certo pra você fazer, né? Vai ser muito bom ter você comigo. Tudo bem, né, Cris? A Cris tá com um projeto bacana, né, Cris? Com idosos. Trabalhar com idosos, trabalhar questão da... Como é que chama, Cris? Das atividades, né, motoras, atividades cerebrais, para trabalhar prevenção. Muito legal. Muito bom isso, Cris. Tem divulgado seu trabalho aqui, tá, pro pessoal. Maíra. Ei, Maíra, tudo bem? Ah, o pessoal tá chegando. Isso é muito bom. Isso mesmo. Já que a gente não pode sair de casa, vamos ficar pela internet mesmo, né? Tá tomando as precauções aí, Rê? Pois é, a gente tem que... Isso, Cris. Estimulação cognitiva da memória. Muito legal, muito bom. Que também a gente tá com as precauções. Eu, como psicóloga, né, tem casos que não tem como eu deixar de atender no consultório, mas cumprimento, né, só assim, com o pezinho. Hoje a gente ficou brincando lá com a mãozinha assim, com o braço, né, os pacientes que chegavam, o álcool sempre lá na sala, para os pacientes usarem, eu também. Então, a gente lavando a mão toda hora, utilizando álcool nos lugares que são necessários, né? A gente tem que prevenir mesmo, não tem jeito. O Augusto tá em casa o dia todo, hoje, essa semana, eu vou deixar ele na aula, a partir de quarta não tem escola, né? Mas ele falou, ai, mamãe, não adianta, porque eu tô em casa, mas não tô de férias, porque eu não posso sair pra brincar, não posso sair pra fazer nada. Não adiantou muita coisa não, né? E é mais ou menos isso aí. Então, acho que a gente pode conversar, pode começar, né, Lisandra? O que você acha, gente? Podemos começar? Fiquem aqui comigo, hein? A Maíra. E aí, Maíra? A Maíra, Nova Serrana, né, Maíra? Cunhada da Isa, é? É essa Maíra, porque eu não consigo ver a fotinha aqui. Leandro. Oi, Leandro, tudo bem? Esposa da Fabiana. Não sei se é você ou se é a Fabi que tá entrando. Que legal, papai do Benício, garoto lindo. Fabiana já fez workshop comigo. Também é outra psicóloga. Ó, tô gostando de ver, cheio de profissional aqui. Os profissionais estão bastante envolvidos e querendo saber, né? Como é que a gente envolve as crianças? Ei, Alessandra, outra psicóloga. Ei, psicólogo hoje tá bombando aqui, hein? Cheio de psicólogo. Ei, Juninha! Juna Amaral, come muito, não faz mal. Saudade de você. Hoje é bom que você entrou, pegar um pouquinho aqui da live, você sentiu o gostinho aí de fazer workshop. A Alessandra já fez workshop, né, Alessandra? Conta aí pro pessoal como é que foi. Ah, sobrinha da Patrícia. Ah, Maíra é a sobrinha da Patrícia. Achei que era outra Maíra, porque eu não consigo ver a fotinha aqui. Que ótimo que você tá aqui. Ela me mandou uma pergunta lá no Instagram, no WhatsApp, depois eu vou responder, tá? Vou escutar e vou responder com carinho. Me chama lá pra gente conversar, tá bom? Maíra, pode me chamar. Ei, Bibi, conta aí pro pessoal, Bibi, como é que foi a participação no workshop, o que você achou, o que você fez. Pois é, Patrícia, agora que eu vi que a Maíra, porque tem algumas Maíras que a gente conhece e não dá pra ver a fotinha. Foi ótimo, Alessandra, você recomenda? Você tá aplicando a disciplina positiva aí com o Hugo? Como é que tá? E você, Bibi, tá conseguindo aí com o Benício? Como é que estão as coisas aí? Tem que dar continuidade nos estudos, no dia a dia, pra gente ir mudando a mentalidade, né? Né, Cris? Tem que mudar a mentalidade aí, reforçar aí a mentalidade. Reforçar os neurônios aí, gente. Senão, não tem jeito. Então, já tem vai fazer 10 minutinhos que a gente tá aqui. Te ajudou muito, Bibi? Sempre, eu acho que sempre contribui, né? A gente modifica alguma coisa, nem que seja o olhar, né?
para aquilo que a gente está vendo. E é disso mesmo a disciplina positiva. É desafiador, mas não é impossível. Sim, sempre é desafiador, tá? Comigo também aqui, todos os dias, é extremamente desafiador. Não é fácil, não tem receita de bolo mesmo, é desafiador mesmo. E é desafiador não só por causa das crianças, mas porque é desafiador pra gente, né? Pra gente modificar a nossa forma de ver e de fazer diferente. Talvez isso seja mais difícil, mais desafiador. Viu? Então, toda vez que você se sentir desafiada, pensa nisso. O que é que você está tentando desafiar em relação a você? Tá? Porque às vezes o desafio fala mais da gente do que propriamente do ato ou da criança em si. Então, fica atenta a isso, viu, Lê? Comigo aqui sempre é um desafio também, mas talvez relacionado mais a mim. Porque pra mim é um desafio mudar isso. E é todo dia, né? Porque eu aplico a disciplina positiva, que eu falo, que eu estudo e que eu tô sempre fazendo workshop, que é diferente não, tá, gente? É desafiador mesmo. Então, vamos lá. Eu queria falar hoje com vocês das perguntas motivacionais. Elas podem ser tanto perguntas curiosas ou perguntas que vão instigar as crianças à conversação. Ontem eu falei sobre os erros como oportunidade de aprendizagem. E aí, a Jane Nelson, na cartinha, né, dos erros, trouxe pra gente que, diante do erro, a gente pode fazer algumas perguntas curiosas quando a criança erra, né? Ou quando a criança faz alguma coisa que não foi muito legal, a gente pode utilizar desse recurso que é as perguntas curiosas. Isso, Lê. Vejo criança repetindo atos da minha mãe. Sim, isso acontece. E aí, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte. Quando quem de vocês aqui reclama que o filho não escuta? Ou reclama ou fala, nossa, puxa vida, meu filho não me escuta, porque você tá falando, Alessandra, é desafiador. Tem hora que eu paro e falo, nossa, o Augusto não me escuta mesmo. E aí o tema do workshop é esse, socorro, meu filho não me escuta. Acontece isso aí com vocês? Tem hora que vocês param e falam, gente, a criança não me escuta, esse menino não me escuta, o que eu faço pra esse menino me escutar? Acontece isso aí? Coloca aí pra mim. Demais, né? Todo mundo com a mãozinha, apanha eu. Não tem como não se identificar isso, né? E as crianças não escutam. Aí a gente fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco, fala 10. E às vezes a gente fala assim, menino, já falei com você 10 vezes e você não me escuta. Você não fez o que eu te pedi até agora. Acontece isso aí com vocês? Porque aqui em casa acontece, viu? Acontece às vezes, não muito, mas acontece ainda, bastante. Porque eu repito alguma coisa aí sempre, né? Que diz respeito a mim, não a ele. Então, vamos lá, põe as mãozinhas aí. Acontece, né, gente? Então, quando a gente fala que a criança não nos escuta, é assim mesmo, né, Maíra? Quando a gente fala assim, gente, esse menino não me escuta, eu falo e essa criança não me escuta, esse menino não me escuta, ele nunca... Parece que o ouvido dele tá entupido, né? O que a gente quer que a criança faça? Né? Quando a gente fala que ela não escutou, o que a gente quer com isso? Vocês já pararam para pensar? Quando a gente manda e a criança não escuta, não faz o que a gente quer. O que a gente quer dessa criança? Oi, Raquel, tudo bem? O que vocês querem que seus filhos façam quando você manda fazer alguma coisa e eles não escutam? Vocês querem o quê? Coloca aí pra mim. O WhatsApp demora um pouquinho aqui para me receber a mensagem. Há sempre esse vácuo aqui. A gente quer obediência. Obediência. Por que a gente quer obediência? Vocês já pararam para pensar nisso? Parou um pouquinho, voltou? Como que era a nossa relação com os nossos pais? Vocês já pararam para pensar nisso? Já viu aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo?
Vocês foram criados nessa teoria aí? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Na teoria do poder, né? Tem sempre alguém que manda e alguém que obedece. Vocês também foram criados nesse regime? Então, só que o que acontece é que, hoje em dia, as crianças não obedecem. Por quê, gente? Por que as crianças não obedecem? Então, é importante a gente pensar, o mundo mudou, as coisas mudaram, até a forma da gente se comunicar mudou. Né? Então, antes, a gente se comunicava dessa forma? Existia Instagram, WhatsApp, existia essa forma de comunicação? Não. Há um tempo atrás, mal o telefone tinha, né? Isso há 20 anos atrás, nem 20, 15 anos atrás, o telefone era algo caro ainda, né? O celular era algo caro. E aí, por que tudo mudou e as crianças não vão mudar? Claro que as crianças vão mudar. Só que as crianças também mudaram. Mas o que não mudou foi a gente. Por quê? Porque nós estamos repetindo a forma com que a gente recebeu a educação, não é assim? E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz no dia a dia. Eu vou dar alguns comandos aqui e vocês vão estar atentos aí, percebendo o que vocês vão estar sentindo com isso, tá? O que vocês vão sentir quando eu der esse comando? Ei, filho, o que você quer? Então, eu vou dar alguns comandos e vocês vão estar observando. Ó, você entrou aqui. Vão estar observando o que vocês vão sentir, tá? Por exemplo, o que a gente faz no dia a dia? Vai escovar seus dentes agora! Não é assim que a gente fala com a criança? Quando precisa escovar dente, por exemplo? Ou então, o menino tá brigando lá com o irmão, você fala assim: pare de brigar com seu irmão, já cansei de falar, já não aguento mais, chega! Não é assim que a gente fala? Ei, Lara! Outro comando que a gente dá, vida real, Augusto Lindo, você viu, né? Vida real. Isso mesmo. Outro comando que a gente geralmente fala: corre, anda logo, nós estamos atrasados para ir pra escola, anda logo, vamos, não dá tempo mais não, já tô indo. Não é assim? A gente tá mandando o tempo inteiro. Outra coisa, pare de gritar. Gente, eu mando o menino parar de gritar, gritando. O menino vai parar de gritar? E aí, eu não sei se vocês observaram quando eu falo. Eu fui um pouco carinhosa aqui, não consegui ser muito rude não, né? Mas percebe que todas essas falas minhas foram falas de comando. Eu mandei vocês fazerem alguma coisa, né? Eu não perguntei, eu mandei vocês fazerem alguma coisa. E aí, quando eu mando vocês fazerem, ou quando alguém manda você fazer alguma coisa, você se sente motivado a fazer diferente? Quando você tá no seu trabalho, o seu chefe te manda fazer alguma coisa, gente, você tá motivado a fazer aquilo? Manda, né? Vai fazer isso, você fez isso errado, você não sabe fazer nada. Porque também é uma forma de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a gente não tem motivação para fazer diferente, né? Não tem motivação, não tem como isso ser motivador. Isso não te dá autonomia, porque é imposto, né? E quando a gente fala assim com as crianças, a gente também não tá dando autonomia para elas. A gente tá impondo algo e quer que elas obedeçam ou quer que elas nos escute. O sistema de ensino também tem que evoluir muito. As crianças querem explicação mesmo, Raquel, isso mesmo. As crianças querem saber. O Augusto fala assim comigo, eu falo alguma coisa com ele fala, mas qual o motivo disso, mamãe? Aí eu explico pra ele, qual o motivo daquele pedido, qual o motivo que a gente tem que fazer aquilo naquele momento. Mas ele sempre quer saber o motivo, ele não pergunta o porquê mais não, ele pergunta qual o motivo para que eu faça isso, qual o motivo disso estar acontecendo dessa forma. E da mesma forma, por que ele faz isso comigo? Porque eu pergunto para ele, filho, qual o motivo que você tem para fazer assim? O que está acontecendo que você está reagindo dessa forma? Então ele também quer saber essa explicação, né? Porque eu sempre peço, então ele também quer saber. E isso é super importante, porque a forma de relacionar com as crianças também modificou. E tá tudo bem nisso.
Então, se a forma de relacionar com a criança se modificou, nós também temos que modificar a forma de comunicar com elas, né? Se elas mudaram, como é que a gente vai continuar comunicando da mesma forma que os nossos pais comunicavam com a gente? Não vai funcionar, concordam comigo? E aí, biologicamente, quando a gente dá uma voz de comando, quando alguém grita com você, ou que você recebe uma voz de comando, que seja até do seu marido, o que a gente faz? Na hora, você dá uma pausa, você leva um susto. Então, o que a gente faz? O que o corpo faz? Ele reage, ele paralisa. Opa, peraí, como assim? Não é? Você é surpreendido com aquilo, com aquela voz de comando, com aquele comando que você recebe. E aí, qual que é o sinal que o nosso cérebro recebe? Pare, não faça. Certo? Esse é o sinal que o nosso cérebro recebe. Ou então, resista. Resista. E aí, por isso que é desafiador, porque as crianças vão resistir. Nós resistimos. E todas as relações baseadas em poder, a gente tende a uma resistência. Tá? E aí, quando a gente vai pensar em relação de poder, é pensar nisso. Na educação existe relação de poder. Na relação com o patrão, existe relação de poder. Tem muitas relações amorosas, né, de marido e mulher que tem relação de poder. O homem sobre a mulher, né? Essa relação de poder ainda existe, porque o nosso mundo ainda é muito machista. E Marcelina. Então, todas as relações de poder, elas tendem a criar resistências. E aí, então, agora, eu vou dar exemplo para vocês de como que a gente pode trazer as perguntas curiosas de forma que as crianças vão estar propensas a fazer, a cooperar, tá? Então, ao invés, vai escovar seus dentes agora, a gente pode fazer, o que você precisa fazer neste momento para que seus dentes fiquem limpos? Então, nós estamos perguntando para a criança. Ei, Renata, tudo bem? Nós estamos dando oportunidade de escolha para a criança. E aí, o que acontece? A criança, ela vai se sentir motivada a agir. Porque você está dando escolha para ela. Né? Você abriu para ela um leque de possibilidade. Quando você pergunta para ela o que ela precisa de fazer para que os dentes fiquem limpos. Não tem outra opção a não ser escovar, concorda? Não existe outra opção. Às vezes a criança até brinca, fala que passa o dedinho, imagina alguma coisa, mas aí você vai conduzindo nessa forma. Ou então, quando você fala, para de brigar com seu irmão, estou cansado, estou de saco cheio, né? Você dá uma voz de comando assim, ao invés de você falar isso, você pode perguntar, como que você pode resolver esse problema com seu irmão? De forma respeitosa. Você consegue? Vocês conseguem? E aí, olha só, você dá possibilidade para eles resolverem, tá vendo? Você abre um leque de possibilidades. E quando a gente abre esse leque de possibilidades, a gente está confiando nas crianças. A gente está dando para elas a capacidade de resolver. E está falando que elas têm autonomia para isso, né? E além disso, elas começam a refletir, elas começam a pensar, peraí, tem outro jeito de resolver? Como que eu posso resolver aqui? Então, você abre possibilidades. Ao invés de falar, corra, arruma logo, vamos embora, nós estamos atrasados para a escola e tal, o que você faz? Conversa com a criança. O que você pode fazer para que a gente não chegue atrasado na escola? Tá? Tá vendo que, de novo, você abriu outra possibilidade para ele se responsabilizar? Você pergunta para a criança o que ela pode fazer para não chegar atrasado na escola. Aí, outra coisa, pare de gritar, né? A gente manda a criança parar de gritar gritando com a criança. Você pode falar para a criança, olha, você consegue falar comigo de outra forma, a não ser gritando? Tá vendo? Mais possibilidades. Então, gente, eu trouxe esses 4 exemplos pra gente refletir neles. As possibilidades que a gente tem de perguntar, né? E trazer essas perguntas curiosas ao invés de mandar.
a gente não precisa de mandar. Tem muitas outras formas da criança fazer aquilo que a gente precisa que seja feito, talvez naquele momento, por causa de horário, mas de forma respeitosa e que vai instigar a criança, vai responsabilizar, vai abrir a reflexão, vai abrir a busca de solução, vai dar autonomia de escolha para essa criança. Olha só o tanto de coisa, olha o tanto de habilidades que a gente pode gerar com as perguntas curiosas. Vocês já pararam para pensar nisso? São muitas possibilidades que a gente está gerando. Ao invés da gente o quê? Mandar, porque quando a gente manda, a criança fica surda, a criança não quer cooperar. Olha o tanto de problema que a gente está causando, olha o tanto de resistência que a gente está causando, o tanto de desafio que a gente está causando. Só que no dia a dia a gente não para pensar nessas possibilidades. E por que a gente não para pensar? Talvez porque a gente não saiba que isso existe. E na maioria das vezes, porque nós não tivemos esse exemplo. Não porque os nossos pais quiseram ser ruins, né, com a gente. Eu sou super grata a minha mãe e meu pai. Mas porque eles também não receberam outro exemplo, né? Imagina, o exemplo que eles tiveram, os nossos pais tiveram, foram muito pior. Então, assim, eles ainda tentaram fazer melhor do que os pais fizeram com eles. E a gente está tentando fazer ainda melhor. E outra coisa que eu quero trazer para vocês, quando a gente pensa em mudança de paradigma, em mudança de educação de filhos, a gente tem que lembrar que para haver mudanças, a gente precisa de 4 gerações. Gente, é muito tempo. Então, olha só, a educação que a minha avó recebeu da minha bisa, eu tenho certeza que ela já tentou modificar. A minha mãe recebeu uma outra educação que minha avó já tentou também modificar. E a minha mãe me deu uma educação pensando também em quais as mudanças que ela poderia fazer, né, da educação que ela recebeu da minha avó. E eu estou educando meu filho já pensando em todas as mudanças que são necessárias e que eu não tive. Tá vendo? Então, sempre... Por isso que a gente fala que mãe sempre faz pensando em algo bom pro filho, né? Mas quando a gente fala assim, que a gente tá pensando em algo bom pro filho, a gente tem que estudar. Porque não adianta a gente pensar nisso e ficar parada e acomodada, achar que educação de filho é instinto, porque não é, tá? Não é instinto. Ei, Carol, tudo bem? A gente tem que estudar para educar os nossos filhos. Não tem outra opção. O que acontece é que até na geração passada, que foi da minha mãe, que foi da mãe de vocês, eles não tinham esse pensamento de que era necessário estudar para educar. Né? Eles educavam de forma instintual mesmo, puramente instinto. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, ei Soninha, as perguntas curiosas, motivacionais, que trazem a possibilidade de abrir para conversação. Antes disso eu queria falar para vocês que eu falei que quando a gente manda, né, o nosso cérebro dá o comando de resistência, certo? E quando eu falei para vocês nessas perguntas curiosas que abrem a possibilidade dessa autonomia, dessa cooperação, dessa reflexão, qual que é o comando que o nosso corpo envia para o nosso cérebro? Né? Quando eu falo para a criança assim, o que você precisa de fazer agora para que seus dentes fiquem limpos? Olha só como eu falei. Tranquilo, não é, gente? A gente não ficou, você não ficou no estado de acionar, de estar em resistência. Pelo contrário, você relaxa, você fala, olha, você começa a pensar, nossa, o que eu posso fazer mesmo, então, para que isso aconteça? E aí, o que acontece? O nosso corpo relaxa. E qual que é o comando que a gente está acionando no cérebro? Responda, coopere. Olha só a diferença. É muito diferente, concordam comigo? Que é diferente a forma com que a gente conduz. E a forma com que a gente conduz é a resposta que nós vamos ter. Ou de resistência, né? Ou de resposta.
E se a gente está buscando o tempo todo que os nossos filhos nos respondam, então vamos utilizar mais dessas perguntas curiosas. As outras perguntas que abrem a possibilidade de conversação, e eu quero abordar também amanhã, na live de amanhã, que é, eu quero falar sobre a escuta amanhã, mas eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa questão da conversação aqui, é o seguinte: quantas vezes nossos filhos chegam pra gente e a gente tá conectada com alguma coisa, tá envolvida com outras coisas e a gente não para o que tá fazendo para escutar essa criança ou para escutar esse adolescente. E quando a gente escuta, na maioria das vezes, o que a gente faz? Quer dar uma resposta logo, quer logo adivinhar o que tá acontecendo. A gente não dá continuidade na conversa. Então, as perguntas que abrem possibilidade para conversação são as perguntas, por exemplo, quando eles chegarem para conversar, você perguntar: como que você se sente? E aí, como que foi diante disso? Olha só, você começa a perguntar, você envolve naquela conversa, né? Então, você está abrindo possibilidades daquela criança ou daquele adolescente se abrir com você. Você pode perguntar: e aí, como que tava? Como que você pode fazer então para melhorar isso? Qual que é a solução que você vai buscar para que isso não aconteça novamente? Se é alguma coisa que eles fizeram que não foi legal, né? Você não vem logo com um sermão. Você abre essas possibilidades, né, de conversa. E aí a criança ou adolescente vai se sentir motivado a abrir com você e a falar com você. Isso são as perguntas curiosas na conversação, tá? É assim que chama, viu, gente? É engraçado o nome, né? E outra ferramenta também que fala sobre as outras formas que a gente pode utilizar é o eu notei. Tá? É o eu notei. O que é o eu notei? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Ontem o Augusto deixou a toalha dele molhada em cima da cama, depois do banho. E eu falei pra ele: filho, eu notei que você deixou sua toalha molhada em cima da cama. Então, o que eu fiz? Eu mostrei pra ele que eu observei alguma coisa. Mas eu não dei sermão, eu não mandei ele tirar a toalha, eu não fui lá e não tirei a toalha pra ele. A toalha ficou lá, tá? E a partir daí vai ter uma consequência. Qual que pode ser a consequência? Na hora que ele for deitar, a cama tá molhada. E aí, gente, a consequência que ele vai ter é dormir na cama um pouco úmida, certo? Outra coisa, ontem tava começando a chover e... Mentira, não tava começando a chover, não. Tinha possibilidade de chuva, né? Porque esses dias todos tá bem chuvosos. E tinha um brinquedo dele lá fora na área. E é um brinquedo eletrônico. E aí eu falei pra ele: filho, seu brinquedo tá lá na área. E se chover, pode ser que ele molhe e estrague. Aí ele falou: mamãe, vamos lá comigo pra me pegar? Porque já tava apagada as luzes da casa. Falei: vamos, a mamãe vai lá com você. E eu fui até lá com ele. Certo? Eu poderia ter ido lá tirar do brinquedo, eu poderia ter dado sermão, brigado, falado que tudo ele deixa julgado, que nada ele põe no lugar. Mas o que eu fiz? Eu abri a possibilidade dele pensar, né, na consequência e pensar no que ele poderia fazer para resolver esse problema. Ei, Érica, tudo bem? Então, essa é uma outra ferramenta, né, que a gente usa, que é o eu notei. Você só fala: eu notei. É a mesma coisa quando você quer incentivar alguma habilidade. Nossa, eu notei o tanto que você se esforçou hoje para que isso acontecesse. Também é uma forma de reforçar uma habilidade. A gente pode usar isso tanto para algo que você não quer que aconteça, ou para algo que eles, né, possam colocar no lugar e se organizar para gerar responsabilidade, como também para promover essa habilidade que eles já estão desenvolvendo. Então, por exemplo, eu notei o tanto que você cooperou hoje. Ah, hoje eu notei que você colocou isso no lugar, que bacana. Olha, hoje eu notei que você lavou as coisas da pia.
Então, quando você fala para a criança que você notou, que você observou, você está motivando o comportamento que você quer, a habilidade que você quer. Né? Ao passo que quando você manda ou quando você xinga, você está desmotivando e a criança não vai se sentir bem e ela não vai se sentir motivada a agir. Concorda? Vocês fazem isso aí? E aí vamos começar a pensar então, opa, quase caiu aqui. Nessas formas aí que a gente tem de possibilidades. E aí, Samarinha, como é que tá aí a lindeza da Valentina? Então é envolver as crianças, tá? E aí eu queria falar pra vocês 3 coisas. Não é fácil, não é receita de bolo e envolve 3 coisas pra gente trabalhar essas perguntas curiosas, né? Essa forma de comunicar. 3 coisas. Envolve exemplo, né? Qual que é o exemplo que eu estou dando para que a criança possa agir melhor? Envolve treino, porque a gente tem que treinar, porque nós não recebemos essa educação, o nosso exemplo foi outro, e a gente tem que parar, pensar para poder agir, senão a gente não consegue ter uma ação compatível com aquilo que a gente quer, com a resposta que a gente quer. E paciência, né? Porque se a gente não tiver paciência e respirar fundo naquele momento desafiador, nós vamos meter os pés pelas mãos e vai dar tudo errado. Mas como ontem eu falei sobre os passos para reparação do erro, quando der errado, vocês já sabem qual alternativa buscar, né? Então, ou o que fazer diante do erro. Então, vocês já sabem, já tem essa ferramenta aí na mão de vocês, dessa possibilidade. E aí, essa semana eu quero deixar... Gostou, Raquel? Tá sentindo motivada aí a fazer o workshop? Então, aqui a gente tá falando basicamente teórico, eu tô fazendo vocês pensar, né? No workshop a gente vai poder vivenciar isso de forma muito clara, muito explícita. E é o que eu falei ontem, pra gente mudar, a gente precisa passar pela experiência, porque quando a gente não passa pela experiência, a gente tem a noção, mas a gente tem a dificuldade de buscar essa mudança. E aí, oi Fred, tudo bem? O Fred é psicólogo aqui, gente. A Kellen, ei Kellen, também outro psicólogo. Nossa, tá lotado de psicólogo hoje aqui, que delícia! Muito bom ter vocês aqui. O Breno também, que tá formando, né, Breno? Em psicologia. E o exercício essa semana é o seguinte. Ei, Fred, depois você assiste a live, viu? Não é psicologia positiva, mas é disciplina positiva, né? As pessoas confundem um pouquinho aí. São coisas diferentes. Talvez a disciplina positiva trabalhe um dos princípios, né? Da psicologia positiva, mas não é a mesma coisa, viu, gente? Não vou falar isso aqui hoje, porque dá muito papo, mas a gente pode abordar isso em outro dia, se vocês quiserem. Isso, Lara, muito importante que os pais falem a mesma língua que as crianças. Inclusive, eu tenho um movimento, né, que chama Movimento Fale a Língua do Seu Filho. Inclusive, tira uma fotinha aqui, gente, e coloca lá, hashtag Fale a Língua do Seu Filho, tá? Dá um print aí na tela e vão compartilhar isso aí. Porque o que é falar a língua do nosso filho? É justamente isso. O que a gente... Vamos pensar aqui. Qual que é o movimento que eu desenvolvi, que eu sempre falo? A gente, para aprender uma língua nova, a gente tem que treinar, tem que estudar muito. Quantos anos a gente fica para aprender o inglês? Eu até hoje sou péssima no inglês. Então, a gente tem que treinar essa habilidade pra gente ficar boa, né? Pra gente conseguir. E por que não treinar a língua ou a linguagem das crianças? E a gente esquece, porque olha só, quando a gente vai para a vida adulta, a gente esquece o que é ser criança e como que é entender uma linguagem infantil, porque a gente já é adulto, claro. Mas quando a gente tem um filho, é importante a gente pensar nisso, que eu vou só conseguir comunicar com essa criança se eu entender a língua dele. E como é que eu entendo a língua dessa criança? Estudando, buscando informação, vivenciando. Né? Então é isso,
A proposta do workshop é essa, trazer essa vivência. E aí o exercício essa semana é vocês treinar essa semana ou de hoje para amanhã. Eu gostaria que vocês fizessem essa semana inteira, mas principalmente de hoje para amanhã, porque ontem eu dei um exercício. E quem está acompanhando as lives, cada dia eu vou dar um exercício. Se você treinar esse exercício de hoje para amanhã, de fazer... Tá travando aí, Breno? Tá travando aí, gente? Se vocês fizerem esse exercício, eu tenho certeza que vocês já vão observar a diferença, viu? Porque é rápido. Algumas coisas a gente consegue em curto prazo. Algumas coisas a gente consegue somente em longo prazo. E aí o exercício é o seguinte, vocês vão treinar, ao invés de mandar, perguntar para as crianças, tá? Para que elas se sintam motivadas. E abrir essas possibilidades de conversa. Tá bom? Então, vocês vão fazer as perguntas curiosas. Né? E não travou não, né? Então, deve ser o Breno lá. Então, tá ok. Vocês conseguiram pegar o exercício? Dá um ok aí pra mim. Vocês vão fazer esse treinamento aí, tá? Dessa habilidade de, ao invés de mandar, né? Na hora ali, no impulso, pensa e faça a pergunta curiosa, né? Para que a criança se sinta motivada. Aqui em casa, não sei na casa de vocês, mas aqui em casa a hora do banho, a hora de almoçar, a hora do dever, né? É sempre com muitas habilidades que a gente tem que conduzir a criança. O exercício é vocês ao invés de vocês mandarem, vocês vão fazer uma pergunta curiosa para a criança, sempre. No impulso de mandar, não manda. Reflita, respira fundo e pergunte à criança, tá? Faz a pergunta curiosa para a criança. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir alguma mudança no comportamento. Que seja a criança parar e pensar, falar, nossa, minha mãe mudou, nossa, minha mãe tá fazendo diferente. Tá? Que seja isso, a criança vai estranhar. E ela vai se sentir melhor e ela vai se comportar melhor. Porque a gente só se comporta bem ou melhor quando a gente se sente bem. Né? Isso eu falei ontem pra vocês. E esse é um dos princípios da disciplina positiva. Não dá pra sentir mal e comportar bem. Certo? Então esse é o exercício que eu deixo pra vocês. Gostaria que vocês compartilhassem aqui comigo. Coloca aí hashtag falhar a língua do seu filho, tira um print aí, vão compartilhar essa linguagem. E amanhã eu espero vocês, nós vamos falar amanhã sobre a escuta, tá? O que é escutar? Vou trazer alguns exercícios para vocês, algumas reflexões, porque a escuta a gente acha que é algo simples, mas também não é. Escutar o outro não é algo simples. E amanhã eu quero falar disso para você, porque é continuação, né, de alguma forma, uma complementa a outra. Eu ia fazer o workshop agora, sábado, ainda não sei se vai realmente ter o workshop. Tô ligando pro pessoal que já fez a inscrição para estar vendo as possibilidades, mas acredito que a gente vai remarcar. Mas de qualquer forma tá em aberto, né? Então a gente sempre vai eu vou estar vindo aqui, vou estar fazendo live toda semana pra gente estar conversando, pra estar trazendo conteúdo pra vocês. E o workshop é uma possibilidade da gente estar vivenciando todos esses conteúdos que eu tenho trazido pra vocês, né? E aí eu vou ficar por aqui. Um abraço, porque já tá na hora de terminar, já passou do horário. E a gente encontra amanhã às 8h30, tá? E a gente vai falar sobre a escuta genuína. Um abraço pra vocês, beijão, tchau, tchau. Boa noite, obrigada pela companhia de vocês, tá?